Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora aí mergulhados adentro desta quaresma. Já estamos aqui no meio, indo aí rumo à Semana Santa que nos compete. E dentro desta quaresma a gente ganha um evangelho profundíssimo, belíssima mensagem, um evangelho muito teológico, um evangelho com muita coisa para se entender diante desse diálogo de Jesus com esta samaritana, que eu gosto de dizer o verdadeiro encontro de Jesus com uma mulher inimiga. Por que uma mulher inimiga? Porque os samaritanos, como aqui no próprio evangelho diz, não se dá com os judeus. Porque, como eu sempre explico, os judeus têm uma concepção religiosa muito forte, muito penosa, são muito rigorosos, e quem sai desse ritmo não presta. Então eles consideram os samaritanos pagãos, incapazes de fazer o que eles fazem, então não se misturam com essa raça. É uma separação mesmo, é um rechaçamento, é uma divisão que ninguém consegue mudar. Então a gente já precisa ir entendendo o que Jesus aqui está fazendo. E tem alguns pontos que vão servir para a nossa reflexão. A gente vai entender que a samaritana está representando a humanidade, que somos nós. O próprio Cristo é o Deus que está se encontrando com a humanidade dentro de uma esfera de profundidade, de misericórdia imensa, que chega a ser vergonhoso para o pecador que não se arrepende. Então é preciso mergulhar bem nesse mistério aqui e ver todo esse cenário, todo esse quadro, porque é muito profundo e belo. É um dos evangelhos mais belos, né? Só perde para mim do filho pródigo por causa da profundidade da volta, mas aqui é muito profundo o que está nos convidando a viver. Então, como disse, nós vamos reparar algumas coisas que sempre já chamam aquelas perguntas, porque parece estranho. Jesus pedir de beber? E a teologia diz que esse ato de Jesus pedir de beber é um ato de fraqueza de Jesus. Jesus ser fraco? Então já vamos aqui entender isso aí. É realmente uma fraqueza de Jesus, mas não é essa fraqueza que nós temos. Essa fraqueza que nós pensamos de que ver uma pessoa fraca, uma pessoa inferior, uma pessoa perdedora, uma pessoa com muita potencialidade de queda. Não é esse tipo de fraqueza. Essa fraqueza de Jesus é o que torna a nossa fortaleza. Por quê? Porque nós somos a fraqueza de Jesus. A fraqueza de Jesus é nos amar incondicionalmente. Então, quando Jesus chega para essa mulher e pede de beber, não é para a gente ficar com o olhar no físico, na sede, na natureza do nosso organismo de querer beber água. Aqui Jesus já sentou do lado dessa mulher, totalmente Deus. E tudo que vai acontecer aqui é Deus com esta mulher. Aqui nós vamos ver uma analogia a batismo, a Eucaristia e ao matrimônio. Nós vamos ver num diálogo o que é a imperfeição recebendo a perfeição para se tornar perfeita. E aí vai cada vez mais ficando bonito esse evangelho. Quando Jesus pede para essa mulher dar-me de beber, ela já estranha. Por quê? Como que um judeu vai sentar nesse poço e pedir de beber? Se judeus não suportam samaritano. Então Jesus já está quebrando essa concepção de haver divisão entre pessoas. Jesus tem consciência que primeiro ele tem que ir aos judeus, porque é o povo escolhido, mas ele já está dando cabo da missão de Deus para dizer que isso é para todas as pessoas. Aqui já começa a desmistificar algo que hoje está se tornando muito forte no meio de nós. Nós temos uma mania muito grande de querer nos avaliar para ser merecedor ou não de algo. Porque a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem todas as nossas preparações, os nossos dotes, nossas vontades, nossos desejos. A gente vai se capacitando para muitas coisas. Mas a gente acha que é igual com Deus. E com Deus não é assim. Então Jesus está mostrando que não importa o pecado, importa o pecador. E isso não quer dizer que Jesus está dizendo pode pecar, pode fazer. Não é isso. Jesus está indo a um pecador que é rechaçado pela sociedade judaica para dizer que Deus ama a todo desde que haja
conversão. Então, quando ele começa esse diálogo com ela, e ela espanta, né, você está me pedindo de beber, ele começa a se revelar. Se vós soubesse quem te pede de beber, é vós que vai pedir. Porque este que vos pede de beber tem a capacidade de dar uma água que sacia muito mais a sede, porque sacia para a sede da vida, de vida eterna. Então, essa mulher, na hora ela pede, dá-me de beber. Primeiro ela espanta, como que você pode dar essa água se nem cântaro você tem, e você é tão poderoso assim? Até o próprio Jacó que nos deu esse poço bebeu dela, como assim? E aí ele diz, ele fala numa linguagem que fica muito para nós aqui, o eu sou, que é uma linguagem que Deus usava para mostrar para Moisés que não se dá a revelar inteiro para o homem, que o homem não tem a capacidade de entender, mas precisa ter a capacidade de ir abrindo cada vez mais na revelação, e Cristo, essa revelação, ela na hora quer esta água. Dai-me de beber, Senhor. Aqui acontece uma grande transformação no coração dessa mulher. Aí o que acontece com essa mulher quando ela pede para Jesus dar-me de beber? Jesus fala para ela, então vai lá chamar seu marido. Aqui é uma provocação. Aqui, para quem tem os mimimi de reclamar das pregações que escuta pela vida, ou das exortações que leva pela vida, para aquelas pessoas que acham que é indireta quando um padre pega, como um pregador no grupo de oração prega, ou como a mãe chama atenção, ou como um irmão chama atenção, Jesus está jogando na cara dessa mulher o seu pecado ao chamar o marido. E ela mesma confessa, realmente, ele não é meu marido. E Jesus diz, de fato, falaste a verdade. Aqui é explícito a confissão, a verdade da confissão. E Jesus fala na cara dela, realmente este não é seu marido, e nem os 5 antes. Ou seja, a mulher tem 6 homens de forma ilegal. E aí que entra o matrimônio que eu digo que aqui acontece. Jesus vai ser o 7º homem que essa mulher vai ter na vida dela. Não é esse matrimônio que a gente vê material do sacramento que a gente vê hoje em dia, de um homem e uma mulher se unirem e contrair o matrimônio. Mas é o princípio do matrimônio. É a matéria e a forma do matrimônio. Isso aqui é bem teológico, não vou nem explicar. Que precisa ter é que Cristo e a igreja. A alma do cristão é esposa de Cristo. Então essa mulher, ela vai ter a chance de receber a perfeição. E é só ir pelos números. A teologia vai muito nos números destas épocas. 6 é um número de imperfeição. E essa mulher está no 6º. Agora Jesus vai ser o 7º, que é o número de perfeição. Então aqui começa a profundeza e a beleza deste encontro. Essa mulher foi lá para beber, ela tinha uma sede de uma água. Às vezes a gente está com sede, a gente bebe água. Vocês me veem beber água aqui o tempo inteiro. Também para hidratar a garganta, também às vezes por sede. Seria melhor não bebermos água com sede, porque o corpo está reclamando que já está seco. Então aí para repor tudo, isso aí dá um rebuliço no organismo. Mas essa mulher, ela tinha uma sede ainda interior. E quando Jesus encontra essa mulher, ele percebe no fundo do coração dessa mulher, porque ele prescruta todos os corações, algo que a humanidade hoje esquece, que essa mulher tem uma sede maior. E só quem pode saciar essa sede é Jesus. Não vai ser o poço. Então, essa mulher, ela se converte. Ela muda de pensamento. O seu pensamento vai mudar de uma tal forma que nós vamos ver lá para frente depois, que ela vai fazer o quê? Ela vai correr para Sicar e chamar todo mundo. Encontrei o Messias. E aí que começa a reflexão para nós. Quantas oportunidades, por isso que eu digo que é vergonhoso para o cristão. Quantas oportunidades de encontro com Jesus nós temos que nós desperdiçamos. Quantas vezes em nossa vida nos deparamos frente a frente com o Senhor e desperdiçamos. Às vezes a gente dá uma amnésia. Por isso que é bom para refrescar.
Quando nós deixamos de rezar, quando nós deixamos de ir à missa, quando nós deixamos de escutar a palavra, de ler a palavra, quando nós deixamos passar desapercebido 40 dias, dentro de 365 dias de reencontro com Jesus, renunciando a nós mesmos, nós não temos capacidade de deixar de fazer coisas que gostamos. Por quê? Porque a gente quer só nesse princípio da mulher, dai-me de beber. E Jesus disse para ela, você é pecadora, você quer beber assim? E ela disse a verdade, realmente eu sou pecadora. E não quero mais ser. E a gente não dá a Jesus essa oportunidade. Porque a sede que Jesus teve aqui não foi de água, foi da alma dessa mulher. Essa é a fraqueza de Deus conosco. Ele tem sede da nossa alma. Ele tem sede de nós. Ele tem sede da nossa verdade. Mas nós não somos capazes de amar a nossa verdade. Nós não somos capazes de amar e de reconhecer a nossa verdade. A gente não gosta de ser pecador. A gente não assume que somos pecadores. A gente não gosta que nos aponte os nossos defeitos. A gente não gosta de que toque nas nossas feridas. É a mesma coisa do ferido que vai para o hospital e não quer que o enfermeiro toque nela. Às vezes tem ferimento, tem que mexer, tem que botar um monte de produto ali, de água, não sei o que, para limpar, depois fechar, tem que tirar sangue, tem que tirar a sujeira, tem que fazer. A gente não quer. A gente não quer o remédio que o médico receita. Tem gente que não quer a químio para a cura do câncer. A gente se acha autônomo demais. E essa autonomia furada, a gente também quer assumir com Deus. E isso é que está destruindo cada um de nós. Por isso que eu falo que é vergonhoso. Porque a gente tem essa chance diariamente de encontrar Jesus, de se colocar diante dele e falar, Jesus, dá-me de beber. Mas toma, Jesus, de beber da minha vida. Toma, Jesus, de beber do meu coração. Mas como que a gente vai oferecer? O coração está cheio de mágoa, de inveja, de ódio, de rancores, de intrigas, de fofoca, de mentiras, de tantas outras coisas que poderíamos elencar aqui. Olha a primeira leitura, é o exemplo disso. Lá também tem povo sedento no deserto. E foram brigar com quem? Porque, olha, que às vezes dá um cansaço de mexer com o ser humano, que eu respiro e lembro, Moisés sofreu muito mais com aquele povo no deserto. E eu vou, porque eu não tenho tanto povo assim. Porque esse povo no deserto era um povo chato, reclamão, murmurento, sempre reclamando de tudo. Uma dificuldadezinha ia recorrer a Moisés, mas estava bem no Egito. Bem da onde? Comendo cebola podre e pão duro? Quando tinha. E porque estão com sede, reclama com Moisés. Nós reclamamos de Deus, nós reclamamos para Deus, nós reclamamos de tudo, porque nós só queremos os favores. E por isso não aguentamos os 40 dias. Porque a gente não quer dar de beber a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso a gente começar a se colocar no lugar dessa samaritana. Porque nós vamos ter mais um encontro com ele nessa Santa Missa, quando ele estiver aqui na Eucaristia. Vai ser mais uma Eucaristia em que Jesus vai ali e nada vai acontecer dentro de mim. Vai ser mais um encontro como outro qualquer, como eu encontro a vizinha e às vezes só digo um oi. Vai ser mais uma vez que eu vou estar diante de Jesus e vou perder a chance de dizer, Senhor, dá-me de beber. Ou perder a chance de dizer, Senhor, tome de beber da minha alma. Então, por isso, tem tudo a ver com a quaresma. Porque a quaresma é que vai me proporcionar a trabalhar o meu coração para isso. Mas o que eu tenho feito da quaresma? Como eu tenho aproveitado essa quaresma, como eu falava, 40 dias que eu não consigo sequer oferecer num dia um café sem açúcar. Teve gente que reclamou comigo que na primeira semana estava lá uma dica de um café sem açúcar. Se vocês virem essa semana como é que tá cheio de coisa ali que a minha foi semana passada. Porque no trânsito é impossível não xingar um palavrão. É um pecado que eu cometo e confesso direto. E a semana quando eu engolia tudo de novo, não posso xingar. Eu sei que é difícil, mas Jesus não merece.
Jesus não merece que eu padeça uma coisa tão pequenininha. Aquele que padeceu a maior dor do mundo que homem nenhum é capaz de sofrer. Que cristão eu sou! Eu sinto vergonha quando eu vejo esta mulher dizer para Jesus: dá-me de beber. Porque quantas vezes eu desperdiço isso na minha vida? Quantas vezes a gente desperdiça isso na nossa vida? Porque queremos só viver no nosso mundinho, dos nossos confortos, do nosso querer, ter e poder. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus só deu de beber para essa mulher quando essa mulher reconheceu que ela realmente tinha uma vida errada. Qual é a sua vida errada? Que você não quer reconhecer, que não leva para a confissão, que não se arrepende e ainda bota defeito em todo mundo para que ninguém nunca perceba, e esquece que não é o humano, é Deus quem vê. E esse é o maior castigo do ser humano, é esquecer que tudo vê Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, é um evangelho que a gente precisa parar, e ele é muito propício aqui na terceira domingo, na terceira semana da quaresma. Porque aqui já vai vir mais 2 domingos, já vai vir o domingo de Ramos, e a gente vai estar embrenhado na Semana Santa. E aí vamos para os 325 dias que nos restam para exercitar nesses 40 dias. Jesus vai estar aqui nesse altar. E como você vai encontrar? Com a sua vergonha? Com a hipocrisia de ainda levantar e comungar dizendo que está apto, e você sabe que ele sabe que não, porque para mim e para o outro você pode enganar, não tem problema, mas Deus não. E aí é que está, se realmente esse evangelho está entrando em nós. Jesus está nos pedindo: dai-me de beber. Jesus vai te pedir daqui a pouco: dai-me de beber. E o que darás a ele? Muitas vezes a gente dá a Jesus o ignorar. A gente o ignora. A gente finge que ama. E isso é pior do que o próprio pecador que diz que não quer. Então, meu irmão, minha irmã, essa mulher, além de ter tido esse encontro com Jesus, ela não reteve para ela, que é uma outra área que o ser humano faz, querer só para si. Essa mulher corre para a sua cidade e diz: ó, encontrei aquele que nossos antepassados adoravam. Ele está ali. Eu tenho certeza que ele disse tudo sobre mim. Profeta jamais teria condições de fazer isso. E a galera vai atrás. Vai, reconhece e fala: é bom que fique aqui. Lembra de Pedro, semana passada falando: Senhor, é bom estar aqui, vamos sair mais daqui. A galera lá em Sicar viu Jesus, fica aqui. Jesus ficou 2 dias, suficiente para a cidade inteira se converter. Ainda disse para a samaritana: agora não é só pelo seu testemunho, mas é pelo que ele falou. A palavra dele nos converteu por inteiro. E deram testemunho: este é Deus. Quantas vezes a gente vem, porque a gente não vem aqui porque quer, mas a gente cata marra, tem preguiça, mas toda vez que a gente vem, porque Deus quis que a gente viesse, a gente só está correspondendo. Mas quantas vezes a gente sai e deixa tudo aqui que recebemos, e vamos para o nosso dia a dia, vamos para a nossa casa, para o seio da família, para o meio do trabalho, para o nosso mundão, e vamos fazendo tudo normal. Então a gente não teve aqui o encontro que a samaritana teve. Porque eu tenho que sair daqui, e nós estamos vivendo num tempo feio da mãe para viver isso. Nós estamos num tempo difícil para viver isso. Porque se a gente não começar a viver nesse mundo, só vai mudar se a gente começar a fazer o que essa samaritana fez: testemunhar Cristo lá fora. Tá difícil para fazer isso. E muitos cristãos católicos estão concordando com o mundo lá fora. Muitos. Mas se nós que ainda temos jeito começarmos a dizer não para essas verdades falsas que estão pregando aí fora, que está adentrando em nossas casas, vamos perecer. E se a gente dá um testemunho de um verdadeiro convertido, as pessoas não viram. O banco vazio da igreja não é culpa do padre.
culpa de todos nós. É minha e sua. As igrejas que não se enchem, não é só culpa do padre. Ah, que o padre é bravo. Ah, que aquele padre faz isso. E você? O que você fez? Você defendeu? Você abriu sua boca para falar bem? Você chegava em casa dando testemunho, chegava reclamando de fulano, ciclano, bertano. Muitos maridos não vão para a missa por causa de mulheres que são assim. Muitos irmãos não vão para a missa por causa de irmãos que são assim. Muitos amigos no trabalho não vai atrás por causa de muitos colegas que se diz católico, se diz protestante, mas não dá testemunho aonde está. Por isso a mudança tem que ser aqui. Essa mulher mudou o seu pensamento. Eu não vou pensar mais nessa sede humana. Eu vou saciar a alma. E por isso correu atrás de Jesus. Lá fora vão dizer que somos puritanos. Lá fora vão dizer que a gente é doido. Lá fora vai dizer um monte de coisa que diga. Porque quando a gente estiver no céu, aí eles vão entender, vai ser tarde. Mas se você não quer que um dos seus, ou até seus inimigos, não vá para o inferno, fale a verdade. Pregue a verdade. Viva a verdade. Não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada roube a sua característica cristã. E quantos aí estão deixando sexualidade, política, histórias, dinheiro para a igreja? Nada. Então, meu irmão, minha irmã, é um evangelho que está aqui no meio da quaresma gritando: converta-se, mude, assuma o seu batismo, assuma a sua penitência, confesse, mude de pensamento, assuma a Deus e aceita ser a alma esposa de Cristo. Esse é o verdadeiro casamento. Mas a mulher aqui diz: dai-me de beber. Vai chamar teu marido. Realmente não tenho marido. Você confessou. E aí tudo se resolveu. Quanta gente tem vergonha de confessar. Quanta gente tem medo de confessar. Quantas pessoas falam que a Igreja Católica inventa essa questão de confessar para ser reacionária, proibitiva. Quanta gente fala isso e isso vai entrando. Tem uma psiquiatra que eu gosto pra caramba dela, mas eu fiquei bravo com ela porque um dia ela estava falando de questões de fé, mas de religião não, porque religião não presta. Na mesma hora mandei mensagem para ela: o que significa religião? Aí ela: ai, nem sei, vai aí no dicionário. Aí ela, mandei para ela: religare. O que significa religare? Religar. Me religa com Deus a cada instante. O que você está querendo dizer? Que você não quer um pastor, um padre falando as coisas que tem que dizer. Você não quer se comprometer com o evangelho. Você não quer se comprometer com o catecismo da Igreja Católica. Você não quer se comprometer com doutrina. Porque para ser de Cristo tem que ser assim. Cristo falou isso para essa samaritana. Cristo falou isso tudo para os samaritanos. Cristo vem falando para todo mundo. É preciso ter mudança. Mas é essa falta de comprometimento que tem feito muitas pessoas se dizerem ateias. O ateu, na maioria das escalas, não é porque ele acha que Deus não existe, é porque ele não quer se comprometer. Ele não quer ter alguém mandando nele. Passa perigo para ver se ele não vai logo gritar no nome de Deus. Meu irmão, minha irmã, não vamos perder tempo. Os discípulos chegam aqui e encontra Jesus com essa mulher, não entende nada. Meu Deus, o que ele está fazendo nesse poço, bebendo com essa mulher? Aí fica às vezes sem jeito de dar um esporro nele, mas chama atenção: come, Jesus. Jesus diz: a comida que eu vou comer vocês não conhecem. Aí eles ficam pensando: meu Deus, a gente só vai comprar uma comida reba aqui, uma quentinhazinha, e Jesus deve ter ganhado um banquete, deve ter ganhado uma churrascada e não falou nada. É assim que eles pensaram. Mas Jesus está falando que o que ele vai comer ali é a saciedade da sua alma de ver aquela cidade se converter. Que o verdadeiro cristão tem que ser feliz quando alguém se converte. Aqui é mais podre ainda. Porque a gente ataca quando uma pessoa se converte apontando os pecados dela. A gente fica cisma. Se uma pessoa vier aqui na frente para fazer qualquer serviço que tem, aí no banco muita gente fica com ciúme e com inveja. Aqui é uma podridão imensa. E se nós não tomarmos cuidado, a gente não tem nem lugar para ficar no inferno. A gente vai ficar no pior lugar do inferno que Satanás gosta de botar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar de vida. E esse evangelho está falando isso. E a beleza dela é parar de se auto-julgar.
se declarar indigno ou não, primeira coisa é assumir sua verdade. A sua verdade é o seu pecado. Não é só sua qualidade, é o seu pecado. Se assumir o seu pecado, assumir o seu defeito, assumir a sua imperfeição, já é o passo andado para assim aderir à perfeição, que é Jesus. E é só Jesus que é perfeito. Não é o outro que é perfeito. O outro também é imperfeito. Não é o dinheiro, não é um animal, não é um carro, não é casa, não é cargo, não é cor de pele, não é cor de cabelo, não é nada disso. Só Jesus é perfeito. A gente não precisa agora se fechar para o mundo, mas é pegar das coisas boas do mundo que não me afastam de Deus, vivê-las. E aquilo que me afasta de Deus, descarte. Mesmo que seja uma coisa que você goste muito, Jesus não merece. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados nesse terceiro domingo a esse encontro. Ele vai estar ali para todos nós, para quem quer que seja. Então vamos parar de nos julgar indignos e vamos deixar que Ele nos peça primeiro: dai-me de beber. Vamos deixar que Ele nos conte: eu sou a fonte de uma água que não cessa e que gera vida. E deixa essa água fazer parte da vida, que possa te tirar da dor que te sofre, das mentiras que você tem para si mesmo, das barreiras que te impedem de crescer, de perseverar e de exercitar a fé. Porque Ele vai estar nesse altar. E não deixe mais uma vez desperdiçar um encontro profundo de alguém que deu a vida por você. Porque Ele vai te perguntar, mesmo que você não escute: dai-me de beber. E o que você vai responder?